Eu sou Marcelo Caetano, sou diretor da série Notícias Populares. Essa aqui é mais um dos encontros que a gente está realizando com a equipe, com o elenco da série. Vai ao ar às 20 horas da sexta-feira. O episódio vai às 22h30 no Canal Brasil. Esse encontro antecede o quarto episódio e a ideia é sempre trazer pessoas do elenco da equipe para a gente conversar um pouco sobre os bastidores, sobre como foi o processo, sobre como todo mundo se articulou dentro de sua área, dentro de seu departamento, entre nós, e para construir a série, para dar vida aos personagens. E hoje a gente vai ter a Nina Maria, que foi a figurinista da série, responsável pelos figurinos, a Mayra Mesquita, que foi a diretora de arte da série, e a Tona Dueck, que interpretou a personagem Aldenora. E é um prazer ter vocês três aqui. Eu vou começar já com uma pergunta para Maíra, né? Acho que a Maíra ela já respondeu essa pergunta antes, né? Mas é sempre bom Mas é falar. sempre bom Que falar. material de Que material pesquisa de você pesquisa teve você teve para para levantar a levantar redação da a redação Folha, da Folha, desculpa, a redação de Notícias desculpa, a redação de Populares, Notícias que Populares, foi a que alocação que a foi gente a ficou alocação que a gente metade ficou do tempo metade do nela, tempo nela, onde passa e boa parte onde da passa boa história. Conta parte um da história. pouquinho Conta um pouquinho desse seu processo de... desse seu processo de pesquisa, que material você teve acesso para começar a falar um pouco sobre o início do teu caminho ali. Vamos lá, tudo bom? Então, a gente teve uma pesquisa, vamos dizer assim, de fora para dentro, né? Assim, uma pesquisa que foi, primeiro, um pouco básico, né, do que era a época para todos os ambientes, não só para redação. E aí é uma pesquisa de época, uma coisa ampla, né, que a gente vai ver desde revestimentos que eram comuns naquela época, objetos, notícias, o que estava acontecendo no Brasil, uma coisa mais ampla, né, mais macro. É, e depois o material específico para a redação, né, então a gente teve acesso, assim, a muito material de quem trabalhou lá na época, também o acervo da Folha, que estava disponível para a gente, e através desses rastros, um pouco, né, do que foi o NP nessa época, a gente não trabalhou, embora a série se passe em 93, a gente não trabalhou na pesquisa com só 93, a gente foi tentando entender um pouco o que era essa redação ali entre o final dos anos 80 e o começo dos anos 90, né? O que era mais característico, o que era a cara, né, daquela redação e da Folha daquela época. Então, foi um pouco através desses rastros, né, tentando entender cada fotografia que a gente recebia, de que ano que era, de que parte daquele espaço que era, a gente foi até criando assim um mapeamento mesmo, a gente fez um mapinha do que a gente estava entendendo que era a redação e puxando cada fotografia, colocando, eu acho que essa parede aqui era uma parede de divisória, depois essa outra aqui ainda estava as pastilhas da Folha, e as pastilhas da Folha, que acho que eram um carro-chefe um pouco dessa pesquisa, né? A gente ia vendo, por exemplo, como nas fotos mais antigas ela estava presente na redação inteira, do chão ao teto, e conforme o tempo vai passando, elas vão sumindo aos poucos, né? Então, pinta uma parede aqui, coloca uma divisória ali, e ela vai se restringindo até acabar mesmo, em algum momento, não me lembro em que ano, que tem uma grande reforma lá, que tira as pastilhas, né? Mas ela vai minguando aos poucos. Então, a gente tentou trazer para a direção de arte, né, para a cenografia da redação, um pouco o que seria uma média desses anos de NP, né, o que ficou, a gente ficou com uma grande parede de pastilhas junto com as pilastras e outros elementos daí que a gente foi caçando nesse material, né? Então era um material muito amplo, eles eram rastros, nada dava assim uma resposta, era assim. Eu acho que é também um espaço que sofreu muitas modificações e um espaço vivo, né? O espaço de uma redação é um espaço vivo.
Não, e ótima sua resposta, porque um dos motivos que fizeram com que as pastilhas fossem tiradas é o fato de que elas causavam um caos sonoro muito grande dentro da redação. Então, virava uma caixa acústica pela reverberação que elas causavam. E a gente, obviamente, o nosso interesse em recuperar as pastilhas, primeiro porque a gente gosta de cor, aí queria que você faça um pouco da concepção de cor, né? Você tem, inclusive, um mestrado sobre isso, né? Sobre a relação de direção de arte e o pensamento da cor. É, e um outro dado que é interessante sobre a questão das pastilhas é que elas também traziam um pouco do caos que seria o Notícias Populares, né? Porque elas têm uma desordem natural, assim, natural não porque as pastilhas não são orgânicas, mas elas têm uma desordem essencial delas, né? Você pode falar um pouco sobre caos e cor? Vamos lá. Eu acho que desde que, né, eu entrei no NP, eu lembro muito das primeiras conversas contigo, assim, desse desejo também ah, de trazer essa cor, né, como um elemento forte. Quando a gente diz essa cor, claro que tudo tem cor, branco também é cor, mas assim, o que que são as cores saturadas, né? Assim, uma composição de cores díspares, né? Que é um pouco diferente de uma composição com cores mais sóbrias e tal. Então, quando a gente fala de cor, a gente está falando dessas cores, né? Que se fazem muito presentes. Eu acho que então a gente tinha esse desejo, né, enquanto obra audiovisual, de explorar um pouco isso, junto com, acho que com essa vertigem, né, que era o NP por si só, né, pelo tipo de conteúdo que produzia e pela forma como chegava nesses conteúdos, tal, tem uma vertigem, tem uma variedade também, assim, de contrastes, né? Então, acho que a gente apostou um pouco nessas duas coisas juntas, assim, a cor também ajudando a trazer esse esse caos, né? Essa composição pouco sóbria, pouco elegante, é, e entrar na cor pela vibração e pela disparidade. Então, eu acho que na redação isso fica muito claro, mas isso é um norte para a direção de arte para a série inteira, né? Assim, não ficar naquilo que é mais naturalista, mais é, confortável, assim, como visualidade, né? Ela já é uma visualidade que chega metendo o pé na porta, assim, como era o NP. Massa. Tuna, você que além de atriz da série foi jornalista e frequentou a redação, como é que foi a sua sensação ao entrar ali, rever o espaço, ver aquelas máquinas de escrever? Conta um pouquinho dessa sensação, porque de uma certa forma a direção de arte ela tem, ela é muito, além ela é quase uma preparação de elenco, né? Assim, ela tem quase o mesmo peso no trabalho, toda preparação de elenco. Você tem que sentir, eu já vou chegar em figurino que já seria a outra metade, né? Porque você veste o personagem, né? Você caracteriza o personagem, mas você também habita um espaço que é específico daquele personagem. Como é que foi para Sim. você a experiência da redação? Nossa, essa pergunta é maravilhosa porque, primeiro, depois vou falar também desse casamento da Maíra com a Nina, que para nós atores foi uma coisa essencial, né? Então, o que acontece é o seguinte: aqui está meu crachá, de quando era colaboradora da Folha, durante muitos anos, até levei para o pessoal da arte. E nós vivemos um tempo no qual era o comecinho dos computadores, a gente escrevia em máquina elétrica, daquela Olivetti, Praxis, não sei o que lá, tinha o papel a lauda da Folha, que eu tenho até hoje aquele papel jornal, assim. Então, quando eu entrei no prédio da Folha, eu fiquei já muito emocionada, vocês sabem disso, porque eu estava entrando num lugar emblemático para mim, como atriz, mas conhecendo. Gente, aquilo tem um cheiro, aquilo tem uma textura, tem um som que eu voltei nos anos 80, 90, 2000, de quando eu ia para lá entregar a matéria. A gente é de um tempo no qual a gente ia entregar a matéria, sentava com o editor para comentar
sentar, para discutir a fonte, por que você escreveu isso, tinha já o manual de redação, então era um momento, uma época da nossa vida na qual a gente vivenciava, a gente não mandava por e-mail, né, gente, não tinha, nem tinha isso. Então, quando eu entrei como Aldenora já, e sabendo que eu estava interpretando a Albeniza Garcia, uma jornalista fantástica que tinha existido, né, Marcelo, foi muito forte para mim. Muito forte porque a Folha também tinha um lado pessoal, enfim, da minha vida pessoal, enfim, que noticiou coisas da minha vida também, na época de faculdade, na época que eu fui embora do Brasil. Então, entrar na Folha, para mim, teve esse plus de emoção. Quando eu revi o que a direção de arte, quando eu vi o que a direção de arte fez, mas eu falei, cada pastilha, a parede. E eu tenho que contar uma coisa para vocês também, que quando eu trabalhava no Centro Cultural São Paulo, e que eu era da equipe de programação de artes cênicas, depois eu fui para a difusão cultural, eu passava de redação em redação para entregar release. A gente é desse tempo, gente, eu sou velha. Então, quando a gente fazia espetáculo de teatro, nós não tínhamos assessoria de imprensa, nós mesmos éramos os assessores de imprensa, então a gente passava de redação em redação. Então, inevitavelmente, eu passava na redação do Notícias Populares, porque existia, assim, um jornalismo cultural. É um equívoco as pessoas limitarem o NP a só o sensacionalismo. O sensacionalismo era um estilo, porém existia muito um lado cultural, sim, um lado informativo, né? Então, quando eu vejo essa paleta, esse casamento entre a Nina e a Maíra, assim, toda a equipe de figurino e a equipe da direção de arte, eu estou um pouco me adiantando, Marcelo, desculpa, que depois a Nina vai falar, quando eu vejo essa simbiose delas, eu fazendo uma coisa que eu já fui, ou que eu vou ser sempre, claro, porque é um dos aspectos do meu trabalho, e revivendo da maneira mais verdadeira possível, porque aquilo não era ficção mais. Eu entrei, eu revivi sensações que eu vivenciei há 20, 30 anos atrás. É muito forte para mim, foi muito forte para poder compor a Aldenora, fora que eu já tinha ensaiado exaustivamente com o Marcelo, a gente falou muito da personagem, o Marcelo é milimétrico, meticuloso, exigente, perfeccionista, então, quando eu entro já com a personagem não engessada, porque o Marcelo tem que se dizer isso, a liberdade que ele dá para o ator de contribuir. Você tem a sua base sólida, mas você lá na cena, você está com aquela camaradagem, como se disse, com essa construção do clima com os personagens, com os atores, a gente ensaiou, mas tem uma coisa que vai além do ensaio. Além do que, era essa amizade entre os atores. Então, a gente embarcou completamente, não tinha um elemento de estranhamento, era tudo, porque a direção de arte, quando você chega na mesa, se a câmera vai pegar ou não, isso é outra história. Isso não cabe a nós. Isso cabe a Andréia, cabe ao Marcelo, cabe à direção de arte, o que a câmera vai apreender. Mas a gente, como ator e como personagem, cada lápis, cada caneta, a agenda era de época, porque a gente pode falar que é de época, a gente está falando do passado. Isso, para a construção do personagem, é primordial. É como, por exemplo, no teatro, eu começo com um sapato. Eu preciso do sapato e eu já começo a entrar no personagem. Isso com a Nina foi sensacional também, porque cada ator tem o seu sistema. E eu já tinha falado isso para a Nina. Então, quando eu entro na redação, para ensaiar, ou já com o meu personagem, eu já estou dentro daquele banho que é tudo verdadeiro, é tudo real. Aquelas fotos na parede, atrás do Clayton, é uma coisa, você olha, você já está completamente ambientado e imbuído
do que você vai fazer e vai criando em cima daquilo. Então, foi um casamento perfeito, foi uma coisa absolutamente simbiótica, e além do que eu pude vivenciar, usar minha própria experiência como jornalista, acoplar minha experiência como atriz e me abandonar essa direção. Isso é maravilhoso, né? Porque o Marcelo está aqui. O ator que se deixa dirigir, gente, para mim é a aventura máxima, é a minha viagem. Eu adoro ser dirigida, eu adoro que. Oi. Eu vou pegar um gancho, então, para levar para a Nina, Sim. então. Porque eu acho que aí tem um trabalho muito especial do figurino, e eu acho que eu queria ouvir a Nina um pouco sobre isso. Como é que você. Geralmente o elenco que uma figurinista recebe, Nina, aí você me corrige, se tiver errado, mas eu imagino que deve ser assim, geralmente é muito heterogêneo, né? Tanto de procedimentos, quanto de trajetórias, quanto de gostos, quanto de conexão com a história. Tem gente mais conectada, tem gente que ainda não entendeu o personagem. Como é que é receber cada pessoa? Eu lembro que você ficava muito extasiada nas provas, né? Porque era quase como você colocasse um divã, né? Um divã de roupas ali para as pessoas, né? Conta um pouquinho como é que é essa experiência, como é que é pensar cada personagem a partir de cada ator. Aí eu volto para você em breve, tá, Tuna? Só ouvir um pouquinho a Nina, já que citamos ela tanto. Não, desculpa que eu falei muito, né? Mas é que eu me embalo, desculpa. Não, tudo bem. Marcelo, eu estou encantada com o resultado da nossa série, realmente está muito bom. Já estou entrando para a segunda vez para maratonar, quero dar uma assistida hoje de novo. Gostei, estou gostando do nosso filho. Bom. E aí, estava escutando aqui vocês falarem, vou começar pelo processo da Maíra, porque ela começou, e depois eu vou aí para o que você e a Tuna comentaram. A minha primeira pergunta era sobre o seu processo de pesquisa, como é que você começou. Mas como a Tuna já trouxe a coisa dos atores, né? A gente responde as duas, tá? Já está na minha pauta. Foi muito enriquecedor ter começado o processo todo com a Maíra, porque quando eu entrei, eu me lembro que eu fui assistir lá a primeira reunião que a Maíra fez com a equipe, e a gente foi buscar, eu comecei a pesquisa junto da dela, assim, né, de buscar essa ambientação, que acabou que no meio do processo a gente descobriu que a gente, de repente, não estaria de fato falando sobre 91, mas falando um pouco do final de 80, e eu comecei essa pesquisa com ela, e eu me lembro também que o quão foi interessante um processo que eu e você desenvolvemos juntos, que foi de trazer essa... Um minutinho, deixa eu fechar aqui a porta. Pronto. De trazer as características pessoais e o perfil psicológico de cada um. Isso foi muito interessante, foi muito enriquecedor para o processo criativo do figurino, porque a partir desses pontos de característica de cada personagem, quando chegou na hora da prova do figurino, aí começa, né, cada um traz uma bagagem, a Tuna tem essa coisa muito teatral, que foi incrível, porque eu gosto de trazer também, né, dela já começar os ensaios com esse sapato, e aí isso foi tomando forma de um jeito muito legal, porque cada um deles, e eram muitos, né, a gente tinha muito personagem principal, e aí cada um deles ia trazendo um pouco de como era essa construção, e aí tinha que lidar aí com essas, né, eu lembro da Maíra dizer que foi muito interessante, assim, a década de 90 é uma década que talvez ainda esteja dentro da casa das pessoas. Ela não é como a de 60, que, por exemplo, já tem até loja especializada em cada década, né? A de 90 é uma pesquisa diferente, porque ela é época, mas ela é uma época mais recente. Então, eu acho que encontrar esse tom e essa coisa que você trouxe, né? Eu guardo esses textos para sempre, assim, eles volta e meia eu revejo, porque realmente foi muito interessante ir pelo aspecto psicológico de cada um deles, essa criação toda, para que o figurino... Chegou na hora da prova do figurino, a gente já tinha muito mastigado o que cada um deles, né, as características pessoais de cada um
Então foi assim, foi muito legal. Muito apaixonada por esse trabalho. Não, é ótimo. Só para contextualizar um pouco, talvez, é que durante os ensaios a gente sempre abria com uma gênese dos personagens, né? Então a gente começava a trabalhar com os atores, com a turma, com todo mundo, a partir de uma gênese. Então, essa gênese ela gerava um documentozinho que automaticamente ia para Maíra, para Nina, para Gabriela Domingues, que é a caracterizadora, para, né, construir essa verticalidade, né, do personagem. Aí a gente fez sobre com todos, né, os personagens. E sobre Foi essa muito legal. e sobre essa questão das cores, como é que foi dar vazão a esse nosso desejo desse colorido da série, né? A Paloma, né, ela tem um primeiro dia na redação de vermelho, né? Lady in Red. Como é que foi essas ideias? Como é que foi vendo? Como é que foi? Porque a gente tem uma imagem, né, do jornalismo, os homens de camisa bege, de calça social, né? As mulheres também tentando passar desapercebidas e neutras, né, para conseguir as suas pautas, né? E a gente tem um primeiro dia de redação que a gente tem a Paloma de vermelho, a gente tem o personagem do Matias, acho que ele tá de roxo, de repente tem a Greta que tá de todas as cores possíveis do espectro, RGB e CMYK, né? Então conta um pouquinho como é que foi essa... Foi, lá pelas tantas, a gente decidiu que a Paloma estava com uma ansiedade aflorada por começar o primeiro dia dela no NP, então a gente fez essa pesquisa, né, de qual cor, que cor que traduziria essa ansiedade dela, e chegamos no vermelho. Tivemos alguns testes que, dentro do vermelho, que não deram certo, mas no final a gente escolheu aquele coletinho lá, que foi muito especial. E a Greta realmente é um presente, assim. Eu acho que a Greta é um presente para todo mundo. Dá para perceber, se você fala Greta, todo mundo sorri, porque ela realmente tinha todas as cores e todas as possibilidades de figurino para ela, porque a pesquisa dela é uma pesquisa de uma pessoa de uma personalidade muito extravagante no seu jeito de vestir, então a gente teve muita liberdade para trazer muito acessório para ela, para trazer todas as cores, e ela mais voltada para o 80 do que para o próprio 90, né? O 90 era mais a Paloma, assim, mais sóbria, e aí ela, as duas realmente, assim, foram as duas pesquisas mais interessantes de serem feitas, porque uma estava no 90, porque estava chegando da França, e a Greta aqui, né, com uma explosão de cor, explosão de acessórios, assim, foi uma delícia. A Greta realmente é um presente, eu acho que para todo mundo. Nossa. A Tuna tá voltando? Então vou jogar uma pergunta aqui para Maíra, então. Já que a gente está falando de cor e tudo, um outro momento da série, né, que eu acho que tem uma simbiose, acho que é uma pergunta para as duas, na verdade, né? Tem uma simbiose muito grande, muito evidente de figurino e arte, né? Que é o momento do Baile do Aracan, né? Que é o episódio 3, que é o carnaval. E a gente está falando de um carnaval de época, né? Com uma outra construção do que a gente tem hoje, e especificamente aquele baile, né? E acho que ali a gente tinha um material meio farto de pesquisa, né? Ali não era só rastro, né? Ali eram centenas de fotos, né? Milhares de fotos que a gente conseguiu recuperar no próprio Notícias Populares, que a gente tinha ali que dar, né? Com os materiais de hoje, com as ideias de hoje, com da vazão. Conta um pouquinho, Maíra e depois Nina, como é que foi essa experiência do baile? Como é que foi esse pensamento dessa imagem do baile? Bom, primeiro foi uma das mais deliciosas mesmo de pesquisar e de estar pensando e tal, porque ele também, enquanto temática, assim, né, a gente está ali muito no cotidiano, no dia a dia e tal, e de repente vem esse carnaval. Eu acho que tinha uma coisa, assim, pensar um pouco, né, a locação, eu me lembro que foi uma locação que a gente viu um tanto de opções, né, para fechar, porque a base ela faria muita diferença. Eu acho que a gente teve acesso a muitas fotografias, né, assim, do tipo de baile que a gente queria fazer. Isso foi
efervescente, assim, dentro da equipe, a gente se animava muito vendo essas fotos, todos nós, é, e eu acho que tinha um desejo de deixar o corpo brilhar, sabe, né, nesse baile. Então, a gente, da direção de arte, construiu alguma coisa que, claro, né, fizesse sentido para a época, fizesse sentido para aquilo que a gente já estava construindo, né, com todo que a gente estava construindo, mas que desse espaço para o corpo acontecer também, porque era muito sobre corpo. E o que a gente via, assim, de muito forte, né, é suor e confete, suor e confete. Então, assim, a cerejinha do bolo, acho que da direção de arte foi, a gente confeccionou esse confete feito de jornal, né, porque era um momento aí de cruzar o deleite do carnaval com a nossa redação, com seus crimes, suas coisas mais cotidianas, de repente Isso é arte, bebê. Isso é confete, né? essa costura que é a arte, meu bebê, né? É muito doido isso, né? Não, É, fala mais, te interrompi, mas porque eu tava adorando você não, falando. eu acho que é meio isso, eu acho que a gente tem também, bom, eu vivi esse início de anos 90, tenho muita imagem na minha cabeça, e acho que é uma imagem também recorrente essa, que a gente via esses carnavais sendo reportados, né, assim, por um tipo de repórter de carnaval e de lazer, né, que tinha ali, era construir essa imagem do carnaval, mas também desse carnaval televisionado, né? Acho que isso também passava assim por aí, como chegar naquela sensação que era você, eu no caso, né, criança, pré-adolescente, que não tinha acesso a esses espaços, vendo aquilo pela televisão. Acho que passou um pouco por aí também. E você, Ninha? Sim, sim, a gente teve muita pele, né? Foi muito bom. E eu acho que o ponto alto, assim, da nossa pesquisa realmente foi o Aracan, com acesso a tanta foto, aquilo foi demais. E aí trazer esse carnaval de época, que né, eu também era criança nessa época, então, na verdade, é concretizar um imaginário. E, e aí eu me lembro, Maíra, de da gente combinar, de alguns looks estarem combinando com o drink, né, a roupa da Greta combinando com o drink que era roxinho, Preta, porque se sim. passam 4 dias. Então, assim, foi muito legal. O Aracan realmente é o ponto alto da nossa pesquisa. Foram muitos dias olhando aquelas fotos e cada vez mais maravilhada, assim, até encontrar um ponto, né? Até a gente encontrar qual ia ser esse tom do Aracan e levando em consideração essa amostragem exacerbada de pele, mas ainda assim trazer alguns elementos, né, carnavalescos e pontuar. Foi muito interessante. O Aracan realmente é fora da curva. Ótimo. A Tuna. Voltou, Tuna? Voltou, caiu do nada, desculpa, gente. Ele bloqueou, ele começou a atualizar sozinho, idiota. Não, tudo bem, mas o importante é que você está aqui. A gente tava falando. Direito, que agora eu estou no celular. Dá Tá, para ver direito, sim. vou pôr aqui. Tuna, Oi, amor. enquanto você se ajusta aí, eu vou te preparando uma pergunta, então. Oh, meu Deus. Será que é Você melhor no colocou. computador? Tá Não, vendo? tá Eu sei as antigas, gente, tá vendo? Na época do NP não tinha nada disso, não tinha Zoom, tinha nada dessa porcariada aqui. Não, mas o bom é que essa porcaria permite que a gente está fazendo esse encontro, né? Então tem suas Verdade, vantagens. eu preferia assim, todo mundo ao vivo, a cores. Vou deixar se você se ajustar aí e te fazer pergunta durante isso. Você Ó, comentou sobre que a personagem inspirada é a Albeniza Garcia, mas na verdade a Albeniza era uma jornalista do Rio de Janeiro e muito crítica à ação da polícia, né? Ela não sim, era propriamente como a Aldenora, né? Então a Aldenora, na verdade, ela é uma junção de alguns personagens. Ela representa, de uma certa forma, Notícias Populares como era
nos anos 80 e 70, durante a ditadura, que era um jornal muito mais sanguinolento do que esse dos anos 90, né? Que era muito mais sexual, né? Tanto que o Baile do Aracan, que a gente estava comentando agora, ele é um pouco a consagração desse momento do NP nessa nova fase nos anos 90, né? Que foi sua última fase, que era a sua fase mais luxuriosa, né? De luxúria mesmo. E para falar um pouco da Aldenora, ela é um personagem muito diferente da própria Tuna, né? Ela é uma mulher muito cristã, muito conservadora, muito. Mas tem alguns pontos de conexão também, né, Tuna? O que você conseguiu de botar em você ali de humor? Como é que você foi cercando essa personagem? Porque deve ser um pouco difícil construir alguém tão oposto da gente também, né? Acho que a Aldenora é uma outra coisa, né? Como eu acho também que a Greta é outra coisa em relação à Ana Flávia, a Paloma em relação à Luciana, então, é extremo oposto, né? Então, como é que foi esse seu processo de construção? Então, muito boa também essa pergunta. É o seguinte, na realidade eu não quis me aproximar da Albeniza Garcia. Eu peguei uma coisa que todas as personagens têm, que é uma questão da integridade. Então, isso eu peguei. Não importa o que você acredite, mas você tem uma integridade, você tem a capacidade de perseguir o que você acredita, o que é verdadeiro. Então, a gente trabalhou muito isso também no ensaio, né, Marcelo? A gente pegou uma coisa do caráter, porque eu acho importante a gente falar, por exemplo, da personalidade. Tá? Então, ela tem esse conservadorismo, sim, ela tem aquela coisa família, então ela tem esses traços de personalidade. Agora, o traço do caráter, ela não tem desvio de caráter, pelo contrário, ela faz o que ela acredita. Então, eu acho que isso foi importante pegar e trabalhar. Isso é uma coisa minha também, é uma coisa que eu posso pagar um preço muito alto, mas eu vou perseguir o que eu acredito e eu vou me colocar, eu não vou falar nada para agradar ou para fazer média, eu sou o que eu sou. E provavelmente minhas ideias, lógico, vão incomodar alguns ou vão agradar os outros, mas se eu não for eu mesma também, aí eu vou me perder no meio do caminho da minha vida. Então, a Aldenora tem isso e eu tenho isso. Então, eu peguei muito essa característica de ser verdadeira e leal comigo mesma, não me trair. Não trair a mim mesma, não trair o que eu acredito. Então eu vou lá e eu vou enfrentar a Paloma, e eu vou falar, olha aqui, eu quero 4 páginas de Bebê Diabo, entendeu? Eu quero porque isso aqui vai ter que bombar esse jornal. Eu poderia fazer uma média, né, meninas? Podia falar assim, bom, não sei, vamos ver o que a gente faz. Não vamos ver o que a gente faz. É o seguinte, vai ser segundo a minha cartilha. Então, não é que seja um radicalismo, é um modo de se colocar. Porque a gente é imediatista, eu e a Aldenora, a vida é agora, porque a gente está lidando com a vida e a morte o tempo todo, e pode ser que amanhã nós sejamos os presuntos. Então, se eu não me colocar agora, nesse momento da reunião de pauta, pegar ali o fulano, vamos lá, eu acredito nisso e vai ser assim, eu vou perder a minha autoridade dentro da redação, claro, o meu papel não terá sido tão bem desenhado como o que a gente construiu e desenhou nos nossos ensaios com a Maíra, com a Nina, com todo mundo, então eu não posso abrir mão do que eu acredito em função de agradar, porque óbvio, eu vou agradar uns e vou desagradar outros, então é assim, mas isso é uma conquista. É uma conquista porque, já que você falou de mim, durante muito tempo eu tinha muita necessidade de agradar todo mundo e de ser aprovada por todo mundo. Não existe, a gente vai envelhecendo e vai vendo que é até mais precioso você ser o que você é e que você acredita, mesmo que você perca alguns fãs, não tem problema, mas pelo menos as pessoas vão saber com que elas estão lidando e você também vai se respeitar mais. Então eu pego isso, levo para a Aldenora, e que é uma mãe de família, que eu não sou babá desse aqui que meu amigo deixou para eu cuidar, entendeu? Então tem a coisa de cuidar do outro que a Aldenora tem e que a Tuna também tem, e eu queria fazer uma pequena digressão. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu quero fazer uma pequena digressão. Tem 3 obras
nas quais eu sempre me baseio. Por exemplo, eu fiz numa novela, Sueli Pedrosa, que era uma repórter sensacionalista, uma novela da Maria Adelaide Amaro, do Vicente Villari, e a Aldenora, eu relembrei essas obras. É um filme do Billy Wilder de 51, que é A Montanha dos Sete Abutres, né? Tem A Embriaguez do Sucesso, que é de 57. Smell of Success. Você lembra? É do... O editor de jornal, né? Tem aquela cena incrível dele na varanda vendo a cidade, né? Do Mankendrick, Alexander Mankendrick. Isso, que era com o Burt Lancaster, maravilhoso e tal. E Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues. Então, é um tipo de sensacionalismo que remete a uma grande simbiose, que é o seguinte: você não tem um jornal como o NP se você não tem leitores que consomem isso, né? Era campeão de vendas, é campeão de bilheteria. E essa que é a simbiose, né? Você alimenta e é alimentado. Então, eu não vou criar uma linguagem naquele jornal se eu não tiver consumidores, não é? Se eu não tiver pessoas que queiram aquilo, né? Então você vê hoje não tem a coisa sensacionalista como o NP, tem outras coisas, tem coisas, essas publicações que incitam a vaidade. Por exemplo, um dia a Maria Adelaide falou uma coisa muito interessante. Ela falou: tem gente que acha que é onde está. Eu falei: gente, o que é isso? Ela falou: tem gente que está na capa da revista e acha que ela é aquilo. Ela construiu uma persona, ela acha que ela é aquilo porque ela está na capa da revista, né? E voltando ao NP, tem essa coisa também da perseverança que a Tuna tem e que a Aldenora tem. Então é assim: eu não vou sossegar até vocês desvendarem até o fim. A outra lá, né? Eu queria pegar um gancho da perseverança, mas eu queria antes voltar no presunto. E jogar uma pergunta para a Maíra, que eu acho que essa dificuldade grande que a gente teve no processo, que você podia falar um pouco disso, de encontrar bairros, ruas, casas periféricas que mantenham as características do início dos anos 90, né? Existem transformações de classe social no Brasil, ascensão de uma classe, mudança desses bairros, mesmo a configuração urbanística deles. A gente penou um pouco, né, mas eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse processo de entender o que seriam essas periferias do passado e como elas são hoje. Bom, obviamente, essa foi a pesquisa, acho que mais difícil de encontrar imagens, né? Imagens variadas, assim, a gente tem com muita facilidade os interiores, né, de casas de classe média alta e de classe alta, são mais caudalosas, assim, na pesquisa, né, até em material audiovisual e tal, e aquilo que, enfim, que era mais periferia, a gente tinha um pouco em filme, tinha um pouco, assim, tentando captar em alguma reportagem que tivesse sido levada para o YouTube da época, mas não é o tipo de material audiovisual também que as pessoas replicam mais, né, daquilo que restou da época. Então, era muito uma coisa de tentar caçar pistas, assim, do que eram as características dessas periferias, que deveria ser muito mais diverso, inclusive, do que aquilo que a gente chegou em pesquisa. E aí, o próprio Notícias Populares, né, Maíra? A periferia aparecia muito como pano de fundo do presunto, né? Então, onde o presunto é bem mais importante que o plano de fundo, né? Plano de fundo, então, era essa dificuldade do próprio jornal representar essas periferias também, né? Sim, e sobretudo, né, o que é uma casa? O que é a vida comum, né, fora do crime, que era o que nos interessava enquanto direção de arte, né? Então, tentar entender que materiais eram esses, que repertório visual era esse que estava na periferia. E aí, bom, eu acho que tem um ponto que é a pesquisa, onde você se alimenta, né, para entender uma época, se alimenta de máximo de coisas que você vê, e depois, na hora de fazer, entra também num mínimo múltiplo comum, né? O que a gente tem nessa locação, o que a gente pode mostrar nessa locação e o que a gente não pode mostrar,
o que que a gente consegue mudar, o que que a gente consegue trazer um elemento que seja muito de época mais para primeiro plano, para deixar aquele que não é tão permitido para o momento mais apagado. Acho que são vários recursos, estratégias, assim, que a gente foi se afinando enquanto equipe para conseguir lidar com essas locações que certamente eram muito diferentes do que seria na época, né? A presença do porcelanato, a presença das caixas de água azul, todo mundo que trabalha à época já teve que lidar com elas, né? Então, alguns materiais que foram surgindo e que vão mudando, né, assim, essa ambiência. Sim, né? Eu vou aproveitar o adendo para agradecer o grupo Estopou Balaio, o Emerson também, o pessoal que abriu as portas do Jardim Romano, né? Que foi onde a gente filmou boa parte das cenas da periferia do primeiro e segundo episódio, que é justamente um dos poucos lugares na cidade de São Paulo onde o Rio Tietê ainda não foi canalizado, não foi estreitado e canalizado, né? Então ele ainda tem aquela aparência pantanosa de origem do Rio Tietê, né? E só antes para você, Tuna, só jogar uma perguntinha para Nina, para a gente. Nina, porque para além desses personagens que eram jornalistas, que é a redação que a gente acompanha e você consegue construir um desenho, você teve um outro desafio, porque cada episódio caía 20 pessoas na sua cabeça, né? Que iam fazer às vezes uma, duas cenas, né? E você tinha que dar conta ali, né, de uma informação visual daquela pessoa muito forte, né? Então, como é que é esse trabalho também de entendimento, não só dessas participações, mas também da figuração? Como é que isso entra no trabalho da figurinista? Então, foi muito importante estar ali colada o tempo inteiro com a Maíra, recebendo todas essas informações da arte, porque era a partir dela que a gente ia entendendo, e a partir dessas fotos, de todo o acervo que a Maíra foi construindo no decorrer do processo, para a gente compreender quais eram essas vestimentas e quais as diferenças dessa roupa que estava sendo usada nessa época para agora, né? Então, a gente acabou entrando com um trabalho de styling mesmo, assim, de ir colocando uma peça e encaixando coisas que tivessem ali num segundo plano, mas que remetessem à década de 90. E essa entrada aí no Jardim Romano foi muito interessante, porque lá a gente teve um número grande de figuração, né? E foi bem desafiador, Marcelo, assim, foi muito desafiador, mas eu acho que no final das contas deu certo, porque A palavra desafiador é até gentil, né, Nina? Mas foi gostoso, foi um processo gostoso, assim, desafiador muito, mas quando você começa a ver que a coisa, você vai pegando um ritmo, né? O olho vai treinando para esse olhar, assim, para essa década passada, e depois ele fica meio que automático. Então, apesar de ter sido muito desafiador, foi interessante, foi um processo interessante, porque é isso, a gente vai indo, vai aprendendo e vai entendendo que a coisa funciona, né? Com dedicação a coisa funciona. Mas Eu acho que tem até um desafio extra, eu acho, pela própria conceituação da série, que muitas vezes, né, muitas figurinistas que eu trabalhei, ficam assim, qual é o fundo da cena para eu pensar a roupa do personagem, tá? E de repente o fundo da cena é o Vento de Amor, né, que é um monte de couro, um papagaio, todas as cores vivas. as pastilhas, né? Então, entender como é que a gente também a gente não podia temer o caos, né? E essa Sim. sobre-informação que o figurino poderia trazer, né? Na verdade, a gente entendeu, eu acho que lá pelas tantas, né, Marcelo, que a gente tinha era que abraçar o caos. Com Sim. mãos, pernas, braços, tudo, a gente tinha que abraçar o caos, porque era uma explosão de cor muito grande, às vezes tinha que dar uma diminuída, né? Eu me lembro disso, às vezes a gente tinha que baixar um pouquinho esse tom, mas ao mesmo tempo abraçar o caos, porque também não dava para colocar um figurino muito abaixo do que era a proposta da arte.
A gente tinha que andar o tempo todo junto com a arte. E se a arte estava trazendo tantas cores e tanta saturação, no figurino também precisava ter isso. Com algumas ressalvas, mas que andasse ali junto, né? A gente teve que explodir tudo em um dado momento, assim. Você concorda, Maíra, que teve isso? Com certeza, acho que foi, foi esse caminho que a gente foi descobrindo junto também. Eu acho que eu nunca tinha feito uma coisa tão colorida na minha vida. Era tudo meio descobrindo junto, assim, né? E aos poucos. Depois posso falar uma coisinha? Não, eu já te pedi para complementar mesmo. Nosso tempo está terminando. Para complementar uma coisa com a Nina, que é o seguinte: quando eu cheguei, bom, primeiro que já foi uma empatia imediata com a Nina, a equipe toda, uma abraçação, uma beijação e tal. E aí, não, quando eu cheguei, mas ela já tinha construído a Aldenora. Não é, Nina? A gente não mudou nada. Assim, obviamente, uma saia que estava apertada, outra larga, não interessa. Isso é adequação do tamanho e tal. A paleta estava inteira criada. Ela já tinha estudado. A Aldenora já estava lá, né, Nina? Foi tão rápida a nossa prova de figurino que foi mais. A gente conversou mais do que provou figurino, porque já estava tudo pronto, já estava tudo estudado, analisado, milimetricamente criado, construído. Isso dá uma segurança para os atores e, ao mesmo tempo, que a gente pode chegar e falar: Nina, eu acho que eu não me sinto bem com essa calça, com a cintura aqui, ali, porque, obviamente, que anos 80, anos 90 é uma outra modelagem, a gente já desacostumou com cinturas mais altas, né, Nina? A gente acha que está barriguda, a gente tem uma questão de vaidade, gente, você quer estar bonitinha ali na cena, não vem não, né? Então, quando eu cheguei, já tinha toda essa criação, que obviamente já tinha esse fundamento que já tinha sido criado com a arte, então a palheta já estava toda hermeticamente grudada, assim, é uma linguagem totalmente empática, tá tudo assim orgânico, eu não gosto muito dessa palavra, mas é a única que me ocorre. Tinha essa coisa orgânica, assim, entre a direção de arte, o figurino, a maquiagem, a gente tem que falar, a maquiagem da Gabi, da Vitória, maravilhosa, é um trio, é todo um tripézão mesmo, que eu acho que deve também ajudar muito a direção, né, Marcelo? Porque você chega, o personagem já está entrando ali, oi. Então, maquiagem, cabelo, direção de arte e figurino, você entra no set para filmar, nossa, com uma apropriação do personagem, do texto, e aí a coisa flui muito mais. Eu não posso falar facilmente, porque nada no nosso trabalho é fácil. Digamos que flui de uma maneira mais, assim, deslizando, sabe? A gente já está de posse do nosso personagem. É muito importante. E você tem uma retaguarda de todas essas pessoas. Todas estão lá te observando, todas sabem como é que abotoou aquele jeito a camisa, como é que usa a calça, se é para dentro, se é para fora. E isso dá muita segurança no set também, porque eles estavam o tempo todo lá, todos, da arte, figurino, maquiagem, direção, assistente de direção. Foi um set de uma harmonia, direção de fotografia. O set era impressionante como dava solidez para o trabalho do ator. Poucas vezes eu vi essa linguagem em comum o tempo todo, as equipes dialogando, porque se você erra uma coisinha em trabalho de época, ou a continuidade, você pode comprometer o episódio inteiro, né? Então tem muito isso, é coisa de época, né? Não compromete o episódio inteiro, não, Tuna. Estou falando se tiver um errinho ali, olha, aquele objeto. Os erros são bons, os erros são bons, erro é bom. Não, mas realmente, assim, o trabalho da Nina e da Maíra é excepcional. Lembrando que é uma série feita com recursos públicos, então a gente trabalhou num orçamento que é completamente diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver na televisão aberta, né, ou mesmo nos streamings, né? Então a gente fez ali
cada dia um grande milagre, né, com uma responsabilidade muito grande, né, tanto desse trabalho de reconstituição de época, mas também de construção de um discurso de hoje sobre aquela época, né, pensando que era uma equipe majoritariamente feminina, uma equipe com muitas pessoas LGBTs, tratando de um jornal que muitas vezes não foi muito generoso com essas pessoas, né? Então, ali a gente também tinha uma responsabilidade também de qual é o nosso olhar, né? Como a gente vai reler a história, né? Acho que também é sempre isso, assim. Acho que talvez o nosso grande erro foi o nosso grande acerto, né? Que é topar contar uma história que talvez não nos tenha sido tão gentil. Então, queria agradecer mais uma vez vocês três por compartilharem com a gente. A gente continua tendo esses encontros. Muito obrigado, Maíra, Ah, Nina. obrigada. Obrigada A Maíra também. quer me Obrigada, contar não sei o quê, que a Marcelo. Maíra Ela falou vai que contar, ela vai te contar depois do corta, Tuna, porque senão vão editar a nossa live. Vão deixar ela Ah, não, 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 não. editar. Gente, obrigada por tudo, obrigada. O que eu estava falando dos errinhos é assim, é que era tudo tão perfeito. Por exemplo, se você põe um objeto de 2023 ali na mesa da Aldenora, não cola. É isso que eu quis dizer, né? O Sim, sim. perfeccionismo dessa equipe é uma coisa primorosa. Eu quero agradecer de todo o coração, Marcelo, esse convite, a personagem maravilhosa que você me deu. Obrigada, Maíra, Nina, aquela todo mundo, César. Ivan, esse elenco. Gente, eu não canso de agradecer. E quando eu vejo, como disse a Nina, eu estou impressionada com o resultado. A gente não se dava conta de da preciosidade que tá primoroso. Parabéns, obrigada e até Parabéns a para nós. próxima. Nina, quer fazer uma consideração final? Saudade de todos. Ai, Saudade de vocês. É Maíra? muito bom trabalhar com vocês. Desculpa, Agra- Nina. Agradecer também, acho que foi um processo muito rico, é gostoso a gente poder revisitar um pouco junto, né? Ótimo. Não, também muito feliz. É, é, é isso, gente.